Olá a todos, Agostinho Brito do FRN para mais uma videoaula de processamento digital de imagens. E o que é que a gente vai ver nessa videoaula? Conceitos de segmentação envolvendo linearização de imagens. O que vem a ser linearização, ou linearizar uma imagem do ponto de vista de processamento que a gente precisa fazer em cima dela? Normalmente, as imagens elas têm contagens de tons, sejam eles imagens coloridas ou imagens cinzentas. Normalmente você consegue contar quantos tons a imagem tem. E muitas vezes essa contagem, que é dada por um histograma, ela é uma boa medida, um bom começo para você descobrir como fazer a separação de regiões numa figura. Vamos mostrar o porquê. Eu vou pegar aqui uma cena para a gente mostrar aqui a ideia. Vou pegar uma figura, uma imagem, né? Essa figurinha daqui, quadradinho branco, e vou colocar aqui na minha cena. A pergunta é, para essa cena, quais são os pontos que pertencem ao fundo, que é esse anteparo preto que está aqui atrás, né? E que pontos pertencem à imagem, que é esse quadradinho branco que fica aqui no meio? Como separar isso? E a pergunta mais importante é como separar isso de forma automática. Eu quero que o algoritmo descubra isso para mim, porque às vezes o algoritmo precisa estar fazendo esse processo bem tenso de forma automática para no computador, e você não tem que ficar toda hora escolhendo qual é o valor adequado. Então, descobrir que limiar é esse T daqui, é o pulo do gato da maior parte dos algoritmos de linearização. É descobrir um valor adequado de T que consiga separar o que é fundo do que é objeto. O que é que você tem aqui nesse desenho? É um histograma, né, de uma figura fictícia, onde você teria dois lóbulos, né, um histograma bimodal, ele tem dois lóbulozinhos, um lóbulo que representaria, por exemplo, os pixels que pertenceriam ao fundo de uma cena, e um outro conjunto de pixels que pertenceria ao objeto. Normalmente, deseja-se histogramas que sejam assim. Uma figura como essa que vocês estão vendo, é bem provável que produza um histograma parecido com esse. A gente já vai descobrir, né, como mostrar esse histograma, que histograma seria esse. Mas na maior parte dos casos não é. Então, o que você precisa? De um algoritmo que processe o histograma e descubra esse valor de T automaticamente. E por que o histograma? Porque é uma medida, é uma quantidade simples de se obter. Você consegue trabalhar com o processo de linearização para a maior parte das imagens somente analisando o histograma. É muito mais do que suficiente para muitas aplicações, principalmente aplicações industriais, onde você tem um controle bem rígido do que é que você está criando, né? Do que é que você está vendo, percebendo. E aí você consegue separar essas duas regiões utilizando essa medida do histograma. O que é o valor do T no histograma, né, nesse desenho? É o chamado threshold, ou limiar. Descobrir um valor de T a partir do qual você vai dizer os pixels que tem esse tom de cinza, a partir dele são pixels de objeto, e os pixels que tem antes desse tom de cinza são pixels de fundo. Vamos fazer isso com essa figura que a gente está mostrando aqui. Deixa eu capturar aqui a figurinha e eu vou abrir a figura aqui num software para a gente fazer aqui uns experimentos. Vou abrir a figura aqui no GIMP. Deixa eu trazer o GIMP aqui para a nossa tela. Deixa eu ver aqui a figura. Ela tem um nome Foto 3 que eu capturei. Pronto. Está aqui a figurinha. Vamos dar uma olhada no histograma dessa figura. O histograma dessa figura, ele vai ser visto aqui, ó. Essa funcionalidade do GIMP chamada de threshold já desenha o histograma. O histograma é essa contagem de ocorrência. Deixa eu mostrar nessa outra figura que ela fica bem mais legal de ver o histograma. Aqui está, ó, pronto. Aqui está o histograma. Você tem uma quantidade de pixels razoável, que próximo das regiões mais escuras ou tons médios, e uma quantidade bem grande de pixels aqui perto do 255, essa região branca aqui no meio. O que é que você percebe entre as duas regiões? Tem um vale. Esse vale é o local ideal para você encontrar os limiares. Nem sempre esses vales estão aí. Nem sempre eles estão, né? Então, descobrir qual é o valor ideal do histograma, do limiar, nem sempre é uma tarefa muito agradável de se fazer, principalmente para o algoritmo. Mas o threshold você consegue. Aqui eu tenho uma ferramenta do GIMP para encontrar limiares, encontrar threshold,
Bem simples, né? Você sai varrendo aqui o valor do threshold que você deseja. A partir dele, ele deixa como sendo, a partir do threshold, os pixels são mapeados para uma cor branca. E antes desse threshold, são mapeados para uma cor escura, simbolizando que você tem os tons do objeto e os tons do fundo. E isso aqui pode ser feito de forma automática. O GIMP implementa um algoritmo automático para descobrir threshold. Não sei que algoritmo é, só sei que ele implementa. Então vamos tentar ver alguns algoritmos que fazem isso e conseguem descobrir que thresholds são esses, que limiares são esses aqui na nossa aula. Tá? Deixa eu fechar aqui o GIMP e vamos voltar aqui à nossa trajetória. Então vamos tentar descobrir aqui com vocês que valor de limiar é esse, usando primeiro um algoritmo bem simples. O algoritmo é esse aqui. Ele é rápido, mas muito rápido mesmo. Como é que ele funciona? Ele trabalha selecionando uma estimativa global para a imagem. Por exemplo, eu vou pegar aqui nessa figura o valor médio dos pixels. Somo todos os tons de cinza, divido pela quantidade de elementos que tem, estabeleço lá um valor de t. Digamos que o t tenha dado aqui nessa região. O que é que você faz agora? Separa a imagem em dois grupos, um cujos tons sejam maiores do que t, outros cujos tons sejam menores do que t. Calcula a média de cada grupo e descobre qual é o novo limiar t. Aqui a média que você fez e o novo limiar. O que é que você vai ter agora? O t ele vai caminhar para uma posição que seria a posição mais adequada, né, para você separar aqueles dois conjuntos. O que é que você vai fazer? Você vai ficar repetindo o algoritmo até que, porventura, a diferença entre o limiar t na iteração e na iteração seguinte seja menor do que um parâmetro definido. Por exemplo, se o valor entre t na iteração anterior e o t na iteração seguinte mudou apenas de 2 ou 3 tons de cinza, pare o algoritmo. Esse algoritmo é bom, mas ele normalmente funciona bem em imagens que tenham muito bem separadas essa parte do que é fundo do que é objeto. Um histograma bimodal como esse aqui. Quando você começa a ter muita diferença entre quantidades e a separação não é boa, o algoritmo não opera. Mas é um exemplo de algoritmo muito simples que consegue fazer linearização. E a linearização é automática. Se você executar o algoritmo várias vezes, ele chega, né, sempre no mesmo resultado. Mas ele pode falhar, né, para muitas situações que você tenha, principalmente quando você tem diferenças grandes em quantidade de pixels. Então, normalmente, algoritmos como esse, eles não são muito usados, a não ser que você tenha uma situação muito controlada. A gente costuma utilizar algoritmos que são mais genéricos. A gente vai mostrar para vocês um algoritmo que é chamado de método de Otsu. O método de Otsu ele é implementado no OpenCV, ele é muito rápido, ele é muito tranquilo para encontrar limiares de forma automática. E ele funciona da seguinte maneira. Ele assume que você vai pegar o seu histograma e dividir em dois pedaços. Né? Um pedaço, né, que até um determinado tom de cinza, e daquele tom de cinza adiante você tem um outro pedaço. Cada pedaço desse vai ser representado por uma função de densidade e probabilidade, onde você vai ter lá uma média e uma variância, né, para cada uma daquelas suas regiões. Qual é o objetivo? É descobrir qual é o valor do limiar, o valor do threshold que você vai escolher, ou seja, qual o tom de cinza, que maximiza uma medida que o Otsu chamou de variância entre classes. A variância entre classes é dada por essa expressão aqui. Ele chamou de sigma b. O que é que a variância entre classes mede? Você tem aqui a média da classe 1 para um determinado tom de cinza K que você escolheu. Lembrar que a variância é calculada para cada um dos tons de cinza. Você vai fazer isso do tom de cinza 0 até o tom de cinza 255. Então é um cálculo exaustivo, né? Ele é feito 255 vezes, se seu histograma só tiver 255 ocorrências. Ou menos, se ele tiver menos. E para cada tom de cinza, você calcula a média dos pixels até aquela posição, até aquele nível, e subtrai da média geral dos pixels. Se você faz isso para uma das regiões, um dos pedaços do histograma, e o outro pedaço do histograma. E isso daqui vai te dar a variância entre classes. O que é P1 e o que é P2 é dado por essas expressões aqui. Né? O P1 e o P2 são dados por essa expressão. Esse aqui é PI de K. Tá? Eu coloquei aqui. O P1 é dado por essa soma cumulativa. Você pode encontrar a partir dessa expressão.
E essa expressão daqui, né, P1 e P2, podem ser recalculados. Claro, P1 é uma função de P2, as probabilidades de ocorrência em um tom e em outro. Você pode recalcular por essa outra expressão, uma outra maneira de fazer, e aí você descobre essa média cumulativa aqui. A média cumulativa é basicamente um histograma, né, de ocorrências que você vai trabalhar. E qual é o objetivo do método de Otsu? Ele sai varrendo os valores de K para que você descubra qual será essa variância entre classes e onde ela atinge o valor máximo. Então, primeira tarefa, calcular o histograma normalizado da imagem. Calcula, vai somando todos os tons de cinza no histograma, normaliza de 0 até 1 e depois calcula essas somas normalizadas PI. Calcula as médias acumuladas, é bom você fazer isso antes porque você já fica com tudo calculado, né? Você já sabe que vai precisar de tudo. Calcula a média global e aí sai calculando as variâncias entre classes, do nível do tom de cinza 0 até o tom de cinza L-1, que é a quantidade de tons que você possui. Numa imagem com 255 tons de cinza, por exemplo, você vai de 0 até 255. Ou melhor, 256 tons de cinza. Você vai de 0 até 255. Veja, o método foi feito para calcular linearização de imagens em tons de cinza. Se a imagem for colorida, que tiver 3 bandas, você precisaria, em tese, calcular a linearização na banda R, na banda G e na banda B. Às vezes não é muito razoável fazer porque essas cores podem estar correlacionadas umas com as outras. Então, linearização de imagem colorida é outra história, né? Que você vai ter que descobrir e estudar um pouquinho para saber como faz. Mas aí qual é a brincadeira? Sair varrendo o valor de K até você encontrar o K, o valor de sigma B, onde ele é máximo. Se você tiver mais de um máximo, mais de um sigma B ao quadrado máximo, significa que o histograma pode ter, né, o histograma te forneceu mais de um valor de K que dá uma separação razoável. Então, como é que você vai fazer? Se tiver mais de um máximo, calcula a média de todos os valores de K, aquela média será o teu limiar automático. Caso contrário, se só tiver um máximo, você escolhe o K como aquele seu limiar. Vamos pegar aqui um exemplo. Para aquela figura. Deixa eu pegar aqui a figurinha. O nome dela é MyPhoto. Aqui a figura. E aqui o resultado da limerização pelo método de Otsu. Essa é uma limerização onde está muito bem feita, muito bem tranquila o cálculo do valor do limiar. Perceba que a imagem, né, onde o objeto que você tem, os pixels são muito bem definidos. E nessa daqui, os pixels também continuam bem separadinhos, né? O método Otsu conseguiu chegar exatamente onde você queria. Agora vamos ver uma outra imagem. Deixa eu pegar aqui outra imagem. Olha essa imagem daqui. Ela vai ser processada pelo algoritmo de Otsu. Se você observar a imagem, você tem aqui uma região, né, uma quantidade de pontos claros, né, aqui que representa o fundo da cena. Tem uns pontos médios, né, e aqui nessa região do anteparo, onde você pega na tesoura, aqui regiões de pontos mais escuros. Como é que ficaria o histograma dessa figura? Deixa eu abrir o histograma da figura para a gente dar uma olhada nele e ver como é que as cores se dão. Deixa eu abrir aqui o histograma da figura aqui no GIMP. Olha o histograma aqui como é. Você percebe que no histograma você tem aqui uma quantidade de pontos mais concentrados nas regiões mais claras. Veja que não são todos dentro de uma região bem estreita. Você tem aqui, ó, umas tonalidades mais escurinhas, umas tonalidades mais claras, porque a iluminação da cena não foi muito bem preparada. Não tem uma coisa bem separadinha do que é fundo, do que é objeto para os tons de fundo. Eu tenho aqui alguns lóbulos, ó, um lóbulo, um vale, outro vale aqui. O valor ideal do limiar seria algo por aqui assim. Vamos ver como é que a gente poderia fazer um limiar automático aqui nessa ferramenta. Deixa eu pegar aqui o GIMP. Threshold. Aqui está o meu GIMP. E aqui estão os limiares que eu posso escolher. Então, um limiar razoável, por exemplo, podia ser esse daqui. Manualmente,
falando, né? A gente está escolhendo aqui um limiar manual. Veja, nem todos os pontos da tesoura foram selecionados, né, para serem como pertencentes a tesouras. À medida que eu vou aumentando aqui o valor do limiar, eu vou contemplando mais pontos, mas olha só, os pontos de fundo vão se juntando ali aos pontos do objeto. No caso, os pontos do objeto são os pontos mais escurinhos, os pontos de fundo são os pontos mais brancos. Quando eu vou diminuindo um pouco mais o limiar, para, né, tirar os pontos de fundo, eu vou perdendo informações do objeto. Então, a coisa nem sempre se dá muito bem. Por exemplo, para esse caso daqui, olha o resultado do algoritmo de Otsu. Foi isso que ele me deu. Eu perdi algumas informações desses pontos que estavam aqui nessa região, né? São pontos que ele entendeu que pertenciam ao fundo, porque são pontos mais claros. E esses pontos mais claros, eles se misturaram ao fundo no momento em que o Otsu encontrou o limiar ótimo. Ótimo não significa ser perfeito para a minha aplicação. É ótimo do ponto de vista estatístico. Ele conseguiu maximizar a separação entre classes. Então, o que é que eu poderia fazer para encontrar a separação adequada dos pontos dessa tesoura? Poxa, preparasse melhor a cena, né? Já que você sabe que você quer encontrar um objeto e o objeto tem que ser distinto do fundo, utilize uma cena onde você consiga realçar mais essa diferença entre os tons do objeto e os tons do fundo. Se você não tiver como fazer isso, aí paciência, né? Você vai ter que descobrir coisas mais elaboradas ou métodos mais complexos para fazer isso. Por exemplo, como é que você pode criar uma forma melhor de trabalhar com limerização? Vou mostrar apenas algumas aqui, né, aqui no nosso exemplo. Primeiro, fazer uma suavização prévia da cena. Quando você dá uma leve borrada na cena, o que acontece é que normalmente o ruído desaparece. E na medida que você remove o ruído da cena, ou dá uma leve borradinha, você melhora o histograma, né? a separação dos possíveis lobos que o histograma tenha. Eu não tenho um exemplo pronto aqui para dar essa ideia, mas acontece. Uma outra interessante é usar informação de borda para processar o histograma. Deixa eu mostrar essa imagem da tesoura aqui novamente para vocês. E o que é que você percebe nessa figura daqui? É que provavelmente o limiar ele nem ficou, né, o limiar escolhido automaticamente, nem ficou nessa região aqui mais escura, nem ficou nos pontos mais claros. Ficou algo entre o escuro e o claro. E normalmente onde isso acontece? Essas informações acontecem nas bordas da imagem, ali no contorno da borda. Deixa eu pegar aquela outra figura lá que a gente tinha no começo. Pronto, essa aqui. Essa figurinha. O limiar, ele aconteceu em alguns dos pixels que ficam aqui nessa borda. Nessas pixels de borda daqui, são os pontos onde normalmente o limiar é escolhido. Então, o que é que se pode fazer muitas vezes para melhorar o histograma quando você tem... o histograma não tem esses lobos bem definidos? Uma opção é você usar o cálculo do processamento do histograma só na borda. Pega uma imagem como essa, processa um algoritmo de detecção de borda, por exemplo, pega lá o algoritmo de Canny, né? Ou então você faz um Laplaciano, né? E naqueles locais onde o Laplaciano foi elevado, significa que é um local de borda, é lá que você vai extrair, né, a tua informação de onde está o limiar. Para essa figura aqui, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Para essa figura daqui, se você fizesse um plot tridimensional, para a gente ter noção de como é que seria a função, essa é a função que trata aquela figura. Perceba a iluminação como está mal regulada devido à minha cena que eu estou preparando. Mas os pixels de borda que ficam aqui nessa região são esses pixelzinhos quem vão determinar qual será o limiar. O limiar é um desses caras aqui, é um desses pixels que fica na bordazinha. Aqui você tem uma região bem clara,
que é a região do tom de cinza mais branca, que é a região escura, que é o fundo da cena, e os pixels ficam bem aqui nessa região. Então trabalhar com isso como sendo uma opção para você encontrar a borda é uma boa saída. Outra, você fazer o que se chama de linearização local. Deixa eu pegar aqui um exemplo de linearização local para vocês verem uma coisa bem legal funcionando. Eu tenho aqui um documento que ele foi digitalizado, né, uma página de um caderno, e propositadamente eu tirei a foto com flash, mesmo no meio, né? Coloquei o flash para ativar. Quando o flash bateu na câmera, na figura, olha como ficou. Aqui ficou bem mais iluminado, ao passo que aqui ficou muito pouco iluminado. Quando você executa o algoritmo de Otsu, olha a desgraça que sai. Eu consigo ver alguma coisa do centro do documento, mas o algoritmo de Otsu me deu um limiar global automático, de forma que eu perdi muitas das informações que tinham aqui ao redor. Agora, olha o que eu faço quando eu trabalho com o que se chama de média adaptativa. O que é que eu estou fazendo aqui nessa outra figura? Eu estou pegando a imagem e calculando o limiar dentro de uma região que tem tamanho de 21 por 21 pixels. Eu vou varrendo essa figura, né, usando um quadradinho de 21 por 21, tiro a média lá dentro. Todos os pixels que têm valor acima dessa média, eu digo, não, esses pixels são pixels do fundo, né, essa imagem branca. Quem tiver pixels maior do que essa, menores são pixels do objeto, que é essa regiãozinha mais pretinha aqui. Consegui fazer uma coisa melhor do que o que eu tinha antes. Né? Não ficou muito bom, mas eu ainda consigo extrair o texto que eu pretendia. Claro que tem algoritmos melhores para fazer isso aqui do que esse que a gente está mostrando. Mas é possível. Outra é você pegar a imagem, você particionar em blocos e calcular o linear separadamente dentro de cada um. Então esses são exemplos de linearização. Mas às vezes você encontra limiares ou métodos de linearização que são muito específicos para determinadas situações. Por exemplo, linearização de documentos. Deixa eu pegar aqui um documento, um exemplozinho que a gente tem pronto aqui. Que é essa imagem, né? Essa imagem aqui é uma imagem lá do livro do Gonzalez, né? A gente está usando aqui como exemplo. E eu tenho aquele mesmo problema da iluminação ruim que a gente tinha na outra imagem. O que é que nós vamos fazer aqui nessa cena? Deixa primeiro eu mostrar como é o resultado da linearização com o método de Otsu. Está aqui o resultado da linearização com o método de Otsu. Aqui a imagem. Aqui o Otsu trabalhando. Né? Cortou toda a lateral. E aqui o resultado da média adaptativa. Ele conseguiu fazer um pouco melhor, mas ainda não está bom. Eu não consegui fazer a linearização do jeito que eu queria. Eu quero que ele extraia somente o texto, como está aqui. Então existe um tipo de algoritmo bem interessante para esse caso específico. A gente colocou aqui para destacar porque é um caso bem particular, mas ele mostra como um algoritmo de segmentação pode ser usado para casos particulares, que é utilizando o que se chama de média de movimento. O que é que você faz na média de movimento? Você pega uma figura como essa daqui e você sai varrendo linha a linha. Na medida em que você faz a linha, você cria uma janela com determinado tamanho. Dentro dessa janela, você sai descobrindo qual é a média dentro da janela. Dentro daquela janelinha, daquela linha, você escolhe uma média. E se porventura o tom de cinza do pixel que você está no centro da janela for menor do que a média, dentro daquela região, você diz que aquele pixel é um pixel da letra. Ele é uma caligrafia, normalmente você pega uma folha branca e escreve com uma tinta escura. Então, se o pixel for menor do que a média, você diz que aquele pixel é um pixel de letra, de fundo. É um pixel do objeto. Caso não seja menor do que a média, é um pixel de escrita. Por que isso?
Porque na maior parte das linhas, que você, quando você pega uma linha de um documento, os documentos normalmente são páginas brancas com letras pretas. A maior parte das linhas, dos pixels de uma linha, ele é branco. E pouca coisa é escura, né? Você pega aqui uma imagem como essa que você está vendo aqui na tela, né? A maior parte da cobertura da tela é desse fundo branco. Então, quando você vai mexendo, vai movendo, dependendo do tamanho da janela, ele vai descobrindo se aquilo ali é um pixel de fundo ou um pixel de objeto. E o tamanho da janela influencia. Você tem um limiar, que é o limiar que você vai escolher para determinar se ele vai ser mais ou menos entendido como letra ou não. É uma função da média em determinada posição. E, via de regra, o tamanho dessa janelinha, o N, que é o tamanho da janela, ele é de cerca de 4 a 5 vezes a largura média do traço. Quando você pega um traço, você desenha, digamos que você escreveu lá com uma caneta e quando você digitalizou, aquela caneta ficou com um traço médio de 5 pixels. Então você usa uma janela de quanto? Digamos de 20 a 25 pixels para você encontrar a média ali dentro. Essa é a tua melhor solução. E por que se chama de média móvel? Porque a média é calculada de forma bem rápida. Quando você pega a média no instante anterior, quando você desloca de um pixel para a direita, né, ou para a esquerda, dependendo de quando você implementa, você tira a contribuição do último elemento que você tinha colocado e coloca do elemento seguinte, né, que você acabou de encontrar. Pega o cara que tinha sido processado, que estava no começo do cálculo do array de médias, tira ele e coloca outro no final. Esse cálculo ele é bem rápido. É basicamente remover um elemento e colocar o outro elemento dentro da sequência. Então, esse é o algoritmo, né? Encontrar esse valor desse limiar, né? Com uma determinada proporção. Aqui estou usando, né, uma sugestão, por exemplo, b igual a 0,5, é metade da média. E você consegue encontrar uma linearização para esse documento. Aqui eu tenho a implementação, né, das médias de movimento. Vamos ver como é que ela se comporta quando a gente aplica essa ferramenta. Aqui você tem a imagem original. Aqui você tem a média. Eu estou usando uma média com uma janela de 11 pixels. Você pode aumentar essa janela. Na medida que você aumenta a janela, você aumenta a média de cada região. O que é que você está vendo nessa janelinha de média daqui? É a média dos pontos que estão de uma determinada posição para frente, com uma janela de 8 pixels. Por exemplo, a média nesse ponto daqui é você pegar o ponto equivalente na outra imagem e calcular a média dos pontos dele até os 8 seguintes. E aqui você tem o resultado do threshold da figura aqui da direita. Olha que threshold bem feito, né? Você pode ter aí uma janela de vários tamanhos diferentes, que o algoritmo ele se comporta muito bem. Ele consegue fazer o threshold para esse caso dessa figura. Para outras figuras ele pode não funcionar muito bem. Olha como funciona a média de movimento para esse documento daqui, ó. Para esse documento, eu posso aumentar o tamanho da janela. Olha a imagem de média como fica. A média vai aumentando, mas a linearização não fica lá muito boa. Porque também nessa figura o traço da caneta ele é um pouquinho variável. Tem locais aqui onde o traço é mais fino, locais onde o traço é mais escuro. Outra, o papel não está perfeitamente alinhado aqui na tela. Tem hora que minha letra é muito pequena, né? Então não foi um documento muito bem digitalizado, né? Para você fazer a tua separação. Mas nesse outro aqui, onde você tinha uma iluminação muito ruim, muito mal feita, você já consegue, usando uma média grandona, né, uma média de movimento maior, você consegue já fazer alguma limerização, né? Ao passo que os outros algoritmos, nem o Otsu, nem a da média adaptativa, ele conseguiu fazer a separação. Legal? Então, aqui são alguns algoritmos que a gente mostrou para vocês
para trabalhar com esses processos de média, de segmentação, de linearização para documentos. O algoritmo de Otsu vai funcionar para você para praticamente todos os casos. Ele é muito bom, é rápido, tem implementação no OpenCV, se você programa em OpenCV. E é isso, tá? Pode ser que vocês encontrem outros algoritmos para calcular a linearização, existem muitos na literatura, né? Mas todos eles visam separar objeto de fundo, e normalmente em tons de cinza. Quando você chega a precisar preparar algum algoritmo de segmentação, é que você quer fazer passar por algum processo de visão artificial. E normalmente na visão artificial a gente processa imagens em tons de cinza, né, para os algoritmos tradicionais, que é mais simples de processar do que trabalhar com imagens em cores, certo? Então, fechamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula e a gente se encontra aqui em outras oportunidades de aprender um pouquinho mais com vocês no canal. Tchau, tchau, gente.